Pai e a comunhão do Espírito Santo. Essa é necessária extremamente, porque por nossa própria razão ou força, nós não podemos crer em Jesus Cristo e nem vir a Ele. Mas o Espírito Santo nos chama pelo Evangelho, por isso que o Espírito Santo nos conduza também na reflexão desta palavra de hoje, dessa temática de hoje, para nos ajudar a responder com convicção e fé quem é Jesus para cada um de nós. Que Deus abençoe a nossa meditação, a nossa vida, que Deus abençoe o nosso testemunho hoje e sempre a respeito de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Quem é Jesus para você? Se a gente perguntasse isso, com certeza todos vocês teriam uma série de afirmações para dizer a respeito de Jesus. Talvez aqueles que passaram mais recentemente pelo catecismo, pela instrução aos confirmandos ou outro curso da Bíblia, tenham respostas assim bem claras e na ponta da língua. Mas em nosso coração, em nossa mente, em nossa vida, estamos convictos a cada dia a responder a esta pergunta? A responder a isto que o mundo questiona, o mundo apresenta para nós, e que às vezes também a nossa própria natureza pecaminosa questiona em nós, para que nós de fato tenhamos clareza de quem é o Salvador. É uma pergunta que a reflexão do dia de hoje nos traz, mas ela é baseada especialmente naquilo que o próprio Jesus pergunta no Evangelho de hoje. E isso mostra algumas coisas muito importantes da nossa vida e do nosso relacionamento com Deus. Deus está preocupado no conceito que você tem a respeito dele, na convicção que você tem a respeito dele. Não porque isso muda ele, não porque isso traz a ele alguns desgastes, mas porque em nosso coração, em nossa mente e vida, ele quer que tenhamos bastante convicção, a profunda convicção de quem Jesus é para nós. Jesus, quando veio a este mundo, ele estava preocupado com as pessoas à sua volta, para que elas de fato crescem nele, como o Messias enviado por Deus, como o Salvador que foi prometido e enviado para trazer salvação e redenção a todos os pecadores. Ao longo da história, e isso também aconteceu já muitas vezes em nossa vida, nós oscilamos na nossa fé. Nós perdemos algumas convicções e precisamos sempre de novo ser realimentados, reorientados pela palavra de Deus para voltarmos a essas convicções. Essa semana eu vi uma postagem de uma figurinha, aquelas bonitinhas, né? Que tem alguns cristãos que postam uns negócios que são interessantes. Tem outros que ficam postando Chico Xavier e outras coisas que não tem nada a ver com a fé cristã, né? Foto com Buda, essas coisas assim, né? Mas eu vi uma postagem de alguém que colocou uma foto do Billy Graham, que é um grande pregador batista, e essa tinha uma frase assim: quando você lê a Bíblia, o Espírito Santo ilumina o texto que você lê. E quem não lê não tem iluminação, não tem entendimento da palavra. Por isso, sempre de novo, é importante, a receita sempre será essa, nós voltarmos à Escritura. Não só ouvindo a mensagem no culto, 4 leituras por domingo, estarmos enriquecidos com hinos que têm leitura bíblica no seu cântico, na sua letra, mas de fato meditarmos e pedirmos sempre a Deus que nos ensine. Quem fez faculdade aí sabe como é que é difícil às vezes ler uns livros técnicos, né? Livro de direito, né, Gabriel? E outros aí que a gente tem que ler para as faculdades, para os nossos cursos. E como é bom quando tem um professor bacana que ensina direitinho, ó, é isso aí que esse livro quer dizer, né? É isso que ele ensina. Como é legal isso, né? Mas às vezes nenhum professor é capaz de fazer isso. Aí como seria legal se a gente tivesse o autor do livro, né? O cara que escreveu o livro, sentando do lado da gente, olha, eu quis dizer isso aí. Entenda assim. Eu queria te ensinar exatamente o que eu quis dizer. Pois é, o único livro que nós temos esse privilégio é a Bíblia. O autor se senta conosco para nos ensinar. Quando em fé e devoção e humildade e um desejo de aprender mais e mais, nós pedimos, Senhor, ensina-me a Tua palavra. Mas para isso eu preciso ter acesso a ela, eu preciso realmente abri-la e estudá-la.
para que a gente tenha convicção, dia a dia, de quem é Deus para nós. E a receita sempre será a palavra, em tudo. Nossa liturgia é repleta de palavra, o tempo todo. Até de vez em quando eu coloco os versículos bíblicos na liturgia, para vocês verem de onde que é tirado esses cânticos, essas reflexões, esses responsivos. A nossa Santa Ceia é palavra, é o Evangelho empenhado, e por isso ela é Santa Ceia. Quando Cristo dá o seu corpo e sangue no pão e no vinho, e diz: isso aqui é meu corpo, isso aqui é meu sangue. E nós recebemos para perdão dos pecados, vida e salvação. O batismo é palavra do próprio Cristo. Não é palavra humana da igreja, de um pastor ou de um líder, é de Cristo. Quando Ele ordena batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e fazendo esse uso da água como nós fazemos. Tudo é palavra, e quando nós estamos na palavra de Cristo, estamos em Cristo. E somos convencidos, fortalecidos de quem é Ele para nós. Olha a riqueza da palavra de hoje que nós ouvimos aqui nesse culto, só aqui. O Salmo já começa mostrando que aquele servo sofredor, que faz uso desse salmo na cruz, quando diz: Senhor, Senhor, Deus meu, por que me desamparaste? E depois a metade do salmo para frente que nós lemos ensina a gente a louvar a esse Deus que nos amou tanto e que deu sua vida por nós. O Deus que sofreu por nós, esse é Jesus. O texto da epístola, que traz com muita clareza que a nossa paz com Deus não é pelo que nós somos, pelo que nós podemos oferecer ou ofertar a Deus, porque nós não temos nada para fazer, nada para ofertar a Ele que nos dê a paz e a graça que Ele derrama sobre nós. Mas o que Ele ofertou para nós em Cristo, o sacrifício de Cristo que nos reconcilia, que nos traz de volta, que nos traz da situação de inimigos perdidos e afastados a amigos próximos, íntimos de Deus. E pela fé, nós somos da família dEle. Nós não somos só amigos, somos família de Deus, pelo que Cristo conquistou por nós. Por isso que justificados, ou seja, recebendo a justiça de Cristo, mediante a fé que se apega nele, nós temos paz com Deus. E quem é Jesus? É aquele que nos traz paz. É aquele que nos justifica diante de Deus, que diz assim: olha, aqueles miseráveis pecadores que mereciam todos ir para o inferno, eu estou morrendo por eles. Eu sou o salvador deles. E como o Senhor me pediu, Pai, eu estou me entregando por eles. E agora justifique a eles. E a gente tem paz com Deus. O Deus que muitos olham como irado, que pune, que mata, que condena, é o Deus que em Cristo nos reconcilia e nos dá perdão e salvação. E de passagem, Paulo chama atenção para algumas coisas interessantes, né? Quando ele fala assim: olha, o cristão, e aí é o contrário de que muitos têm pensado e vivido, porque tem gente aí que se apega a Cristo como o resolvedor dos problemas todos. Estão vendendo Jesus assim por aí. Você está doente, se apega a Cristo, você vai sarar, vai curar. Ontem morreu um pastor luterano, não sei se ele tinha fé, né? Diante dessas afirmações, parece que o cara não tem fé, se ele morre sendo cristão. Se você se apega a Cristo, tudo se resolve, nem doente você fica mais, nem problema financeiro você tem mais. Cristo virou isso para muitas pessoas. E aqueles que morrem na fé? Então Cristo não é nada para eles? Eles não têm fé? Estar com Cristo não é garantia de que nós vamos viver uma vida tão abençoada que não vamos passar por problemas, necessidades, doenças. Estar com Cristo é tomar a cruz, é abandonar os próprios interesses. E ele diz isso no Evangelho de hoje. Ele mostra isso, que a vida cristã não é uma vida assim de bonanças e privilégios, que ele satisfaz os nossos interesses, ele satisfaz as nossas necessidades. Ele abençoa, claro, mas quantos estão olhando para Cristo e respondendo quem é Jesus? Aquele que não me deixa passar problema financeiro, aquele que não me deixa doente. E muitos desses, quando adoecem ou quando entram num fracasso financeiro, abandonam de vez a fé, porque foram frustrados. Ah, me prometeram esse Deus, cadê ele agora? Mas esse não é o Cristo que se apresenta na Escritura. Esse Cristo
que serve a interesseiros, materialistas. Quem é Jesus para você? É esse tipo de Cristo? Quem é Jesus para você? É aquele que nos faz enfrentar as tribulações, porque a tribulação nos traz experiência, diz o apóstolo Paulo, e a experiência nos traz esperança. Eu vou dar uma entrada aqui, eu já entrei nesse tema algumas vezes, mas é muito importante. Nós estamos vivendo um tempo, uma geração que não quer passar tribulação. Olha, ninguém quer, né? Mas que não está preparada para isso. Criamos filhos que assumiram o controle, não só da televisão, né? Mas o controle da família. Filhos que inverteram os papéis, os pais são os bananas, estando submissos a todas as vontades dos filhos, e não ensinam esses filhos a enfrentarem problemas, dificuldades. Aí quando enfrentam um problema na vida, deprimem, se suicidam, pedem demissão do emprego, abandonam a escola, porque não estão acostumados a serem frustrados. Não estão acostumados a isso. E isso tem sido trazido para a igreja também. De um modo geral, o ser humano anda assim. Eu sirvo ao Deus que me abençoa. Agora, se eu enfrentar a dificuldade e não der conta disso, eu estou fora. É essa atitude que muitos têm tido. Esse é o Cristo que as pessoas estão assumindo. E não se engane, isso não é uma coisa do nosso tempo, isso é de sempre. Olha o Evangelho. Olha o Deus preocupado com as pessoas, porque antes muitos negaram esse Deus verdadeiro, muitos confundiram a Ele. E olha a realidade do tempo de Jesus, Ele pede aos discípulos, quem as pessoas dizem que eu sou? Jesus não é um político que está interessado na sua fama e imagem, políticos sem vergonhas e mentirosos, que mentem, que se escondem, mas que estão preocupados com a imagem, estão preocupados como o povo os vê, para não perderem o voto deles. Jesus está preocupado com o que pensamos dele, não por ele, não porque o que pensamos dele denigre ele ou diminui ele continua sendo Deus. Mas o que nós sentimos no nosso coração preocupa a Deus. Porque o que nós sentimos determina se estamos com ele ou não, se estamos na fé ou não. E quando ele pergunta, o que as pessoas dizem que eu sou? Olha a resposta confusa, né? Os discípulos dizem assim, olha, tem alguns dizendo aí que o senhor é João Batista. Tem alguns dizendo que o senhor é Elias. E alguns dizendo que é algum profeta aí. E a gente lembra, né, Elias, a gente leu a respeito dele há pouco tempo aqui na igreja, ele nem passou pela morte, ele foi elevado aos céus, e foi dito que ele seria visto, voltaria. Aí, esse aí é o Elias, é esse aí. Então, muitas pessoas estavam pensando que Jesus fosse o profeta Elias que tinha voltado. Interessante que alguns pensavam que ele era João Batista. João Batista é contemporâneo dele. Acabou de ser morto na prisão, degolado, porque pregou contra o pecado do rei. Era contemporâneo de Jesus, tinha vivido no mesmo tempo. E alguns estavam achando que Jesus era João Batista. Uma confusão total. E outros disseram, alguns dos profetas, porque Deus sempre mandava profetas para orientar e cuidar do seu povo, para que eles nunca perdessem a convicção de quem é o Deus verdadeiro, e eles haviam perdido. A necessidade de fato, mostrar quem é Jesus, das pessoas estarem convictas disso, é para que o testemunho siga adiante. A gente leu hoje o Credo Niceno, né? 300 e poucos anos depois de Cristo ter subido, ao ter cumprido sua missão, quase 300 anos depois de ter voltado aos céus, ele deixa a igreja com a mensagem clara de quem era ele, da salvação, como é que era oferecida a respeito dele, a partir dele. E já tinha gente dizendo assim, não, esse Cristo que veio aí não é Deus, não. Isso aí é mais um profeta, é mais um homem, é mais um ser especial, mas Deus ele não é. Começaram a negar a divindade daquele que se mostrou como divino nos milagres, na transfiguração, na ressurreição de pessoas que ele executou para mostrar o seu poder divino por compaixão, e a grande ressurreição que ele teve para mostrar que nem o pecado, nem a morte, nem o mundo, nem o diabo pode detê-lo, porque ele é o Deus que veio trazer salvação.
E as pessoas estavam confusas, e o credo niceno foi confeccionado exatamente para que a igreja tivesse na ponta da língua, na mente e no coração, a convicção de que Jesus é, sim, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, que daquele jeito Deus escolheu trazer a salvação. Então, diante dessa confusão, Jesus pergunta aos discípulos: vocês passaram 3 anos comigo aí num curso intensivo de teologia, né? Companhia diária, eu ensinando vocês, mostrando para vocês. E vocês? Quem eu sou para vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí o Pedrão toma a dianteira e diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Por que foi ele, né? Talvez ele seria o menos tímido, né? Não, ele subiu ao monte, lembram? O monte da transfiguração com Tiago e João, e ele viu Jesus como Deus. Isso nós refletimos no domingo da transfiguração, antes da quaresma aqui. Ele viu Jesus como Deus, e ele não tinha dúvida, mas isso também é revelação do próprio Deus a ele, e ele afirma: o Senhor não é um homem comum, não. O Senhor não é só um profeta, não. O Senhor não é João Batista nunca, e nem Elias. O Senhor é o Filho de Deus. O Senhor é o Cristo, é o Messias que estava prometido e veio. Lá em Mateus, há uma descrição maior do texto, mas aqui Jesus apenas diz: não falem isso para ninguém, não está na hora. Não está na hora do Filho do Homem ser exaltado como Deus. Ainda tem que acontecer algumas coisas. E então ele descreve o que tem que acontecer. Então começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e escribas, e fosse morto, e depois de 3 dias ressuscitasse. Eu sou o Cristo de vocês, ele diz, mas para ser Cristo eu tenho que fazer isso. Não há Cristo sem cruz, não há Cristo sem sacrifício. Por que é Cristo? É o ungido, o enviado, preparado por Deus para trazer a salvação à humanidade pecadora. E jamais Jesus poderia ser o Cristo se ele não subisse naquela cruz, se ele não morresse por mim e por você. E por isso, diante dessa afirmação, dessa confissão, ele diz: para ser Cristo eu preciso ir lá, eu preciso enfrentar a minha missão, eu preciso morrer, e é assim que vai acontecer. Aí o Pedrão, refletindo a ideia desse mundo nojento que nós vivemos, dessas teologias igrejais, que não querem um Cristo derrotado, crucificado, sofrido, querem um Cristo poderoso, de riqueza, de poder, de curas e tudo mais, menos um Cristo de cruz. Ele diz, em Mateus é descrito isso, aqui é direto: jamais isso vai acontecer com o Senhor. Eu não permitirei. E o que Jesus diz? Pedrão, esse pensamento seu aí é do diabo, não é de Deus, não. O diabo quer me tirar da cruz, para eu não ser o Cristo. Por isso ele diz, e é uma palavra dura, né? Arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. E ele então mostra o que ele precisa fazer para ser o nosso Salvador, para nos redimir de nossos pecados, para nos dar o perdão, a salvação e a vida eterna. Quem é Jesus para você? É aquele que foi até o fim, até a morte horrenda de cruz, para perdoar os seus pecados e os meus pecados. É aquele que ressuscita poderosamente, porque nem o diabo, nem o pecado e nem o mundo puderam detê-lo, para garantir que não foi só pagamento de pecados, foi garantia de ressurreição e vida eterna. Cristo é aquele que me garante ressurreição. Cristo é aquele que me garante vida eterna. Esse é Cristo para mim. Agora o texto também nos chama a um compromisso, porque não adianta só dizer, tu és o Cristo. É preciso assumir isso. Não como algo que me faça merecer a salvação, mas a nossa vida cristã, ela é uma vida de cruz, e nem tanto de prosperidade assim. É uma vida que nos convida a nos entregarmos ao reino de Deus, aos desafios desse reino, ao sofrimento desse reino, negando coisas que nós gostamos muito às vezes, riquezas, prazeres, tempo livre, para fazermos o que bem entendemos, menos nos compromissar com uma vida de comunhão com Deus, uma vida de culto,
uma vida de ouvir a palavra, de participar da Santa Ceia, para sermos fortalecidos pelo Espírito Santo na certeza de quem é Cristo para nós. Tomar a cruz e seguir a Cristo é negar a si mesmo, é deixar os próprios interesses de lado e colocar o reino de Deus acima de tudo. E isso significa amar a Deus, amar o próximo, nos dedicar, nosso tempo, nossa vida, nossos bens, nossas ofertas, tudo que somos e temos, que são obras e graça de Deus, para que assim nós possamos também viver a certeza de um testemunho fiel e verdadeiro. E repito, não é isso que nos dá a salvação, mas isso faz parte da nossa vida cristã. Isso nos exercita, e isso está conectado com o que o apóstolo Paulo fala de tribulações, porque tem crente aí que não quer passar tribulação, não quer enfrentar problema. Vem a pandemia, tem muita gente que diz assim, cadê Deus? Cadê Ele? Permitindo esse troço louco aí. Deus está no lugar dele, olhando para nós com misericórdia. Aí Ele manda uma vacina, tem muita gente que rejeita, acha que isso é política. Ele manda médicos, as pessoas não aceitam, acham que eles têm os seus próprios interesses. Deus age e os incrédulos rejeitam. Mas aquele que submete de fato a todos os tempos, em todos os momentos, entender a mão de Deus em tudo, que governa sobre tudo, isso é dito no Salmo hoje de novo, entendem que até nesse momento, Deus quer nos ensinar, porque melhor que essa vacina que está chegando, é a experiência de fé que Deus nos deu nessa pandemia. E quem soube aproveitar isso, cresceu espiritualmente. Porque é fácil ser cristão, gente, aqui, vindo domingão, quando a gente escolhe, né? Quando eu quiser, eu venho aqui, tenho a minha comunhão. Quando eu quiser, eu canto. Quando eu quiser, eu oferto, né? Agora, nos momentos difíceis da vida, e tem muitos irmãos no mundo todo passando por momentos muito mais difíceis que nós, aí é complicado ser cristão. Países que matam pessoas porque não negam a Cristo. Já vivemos isso aqui no Brasil? Nunca. Nunca vivemos perseguição religiosa. Tinha gente que achava que perseguição religiosa era combater os macumbeiros, era brigar com os católicos, era brigar com os pentecostais. Não é o nosso papel, não é a nossa guerra. Nossa guerra é contra o diabo, que quer destruir essas pessoas que estão com ele, não esses que eu citei, todos, né, alguns, e também a nós. Nosso papel é, de fato, nos entregarmos a Cristo. E quando Jesus fala de tomar a cruz, Paulo fala de tribulação. Olha, vamos nos alegrar na tribulação, porque a tribulação, ela produz experiência, gente. A gente precisa de experiência. A gente precisa. E a experiência, quando a gente vence, a gente aprende a lidar com a coisa, ela produz esperança, a certeza de que vai dar certo no final, de que a gente vai ter paz, porque a gente já aprendeu a passar por isso. Agora, quando a gente foge disso, foge da cruz, foge da tribulação, e só grita Senhor Jesus da boca para fora, a gente nem só não sabe quem é Jesus para nós, como a gente não sabe o que é vida cristã. E vida cristã é crer em Cristo, sobretudo crer, que já é um grande desafio para a nossa razão, para o mundo que nos chama de tolos quando nós declaramos isso, e em alguns lugares para aqueles que perseguem a fé cristã. Estarmos convictos de quem é Jesus para nós é mais do que ter palavras bonitas e certeiras para testemunhar. É viver uma fé autêntica que transforma a nossa vida. É relembrar quando Deus mudou o nosso nome, assim quando fez como fez com Abraão e Sarai, quando Ele estabeleceu sua aliança e disse, agora vocês são meus, e tem muita coisa pela frente. A mesma coisa Ele faz conosco na pia batismal, quando Ele muda o nosso nome, acrescentando o seu nome a nós, em nome do qual fomos batizados, para vivermos a vida cristã. A palavra de Deus nos alimenta para que mais e mais o Espírito Santo agindo nela, possamos ter convicção de quem é Cristo para nós, o nosso Salvador, aquele que sofreu na cruz e clamou, Deus meu, por que me desamparaste, mas não deixou de assumir a sua cruz por nós pecadores. Aquele que nos reconciliou, nos tornou de inimigos a amigos de Deus, de estranhos a filhos e herdeiros de sua salvação. Aquele que nos traz a paz, que só Ele
pode dar. E aquele que nos convida a testemunhar com amor e alegria a esse mundo que, em grande parte, não sabe quem é Jesus, não o conhece de fato. E esse é o papel da igreja. Esse é o nosso papel. Testemunhar quem é Jesus para nós, mas também para os outros. Porque Cristo é para todos. Que Deus nos abençoe nessa convicção, nos alimente em sua palavra constantemente e em sua comunhão, para nós nunca duvidarmos de quem é Jesus para nós e falarmos com alegria aos outros a respeito dessa verdade. Que Deus nos abençoe assim, hoje e sempre. Amém. Eu queria só terminar com... A gente não vai cantar, primeiro que a corda do violão quebrou, eu toco muito mal esse hino, né? Mas um poeta uma vez disse, acho que é o pastor Paulo, é o Waldo Weber que escreveu esse hino. Esse hino para mim define quem é Jesus. Vamos ler pelo menos, né? Cantar não dá. Senhor Jesus Cristo, Tu és minha justiça, eu, porém, sou teu pecado. Levaste sobre ti o que é meu, e deste a mim o que é teu. Tomaste sobre ti o que não eras, e deste a mim o que eu não era. Esse é Jesus, a minha justiça. Eu não sou justo, nem tenho justiça nenhuma para apresentar a Deus, mas Ele veio e fez justiça por mim morrendo na cruz. Ele deu o que era dele para mim e para você, e tomou o que era nosso pecado, e carregou naquela cruz maldita, pagando o nosso pecado com sua morte. E deu a nós a glória eterna, a vida eterna, pela fé nele. Esse é Jesus. Que tenhamos sempre convicção e testemunhemos isso sempre. Amém. Nos coloquemos em pé, irmãos. E a paz de Deus, que vai muito além de todo entendimento humano, guarde os vossos corações e mentes na fé verdadeira em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.